A escolha dos mais fracos pelo Espírito Santo. Nós vivemos hoje numa sociedade que é movida pela fama, pelo dinheiro, pelo poder. E nós vemos a sociedade no qual há um pequeno grupo de pessoas que estão lá em cima, que comandam, que mandam, que se enriquecem cada vez mais, que estão numa situação sempre de domínio sobre os demais. E vemos uma grande maioria de pobres embaixo que estão submetidos a esses comandos, estão submetidos a uma situação de vida extremamente difícil, que estão sobrevivendo muitas vezes e em tantas situações não tendo como dar conta da vida. São aqueles que eu chamo os mais fracos, socialmente falando. Isso envolve os pobres, que é a grande maioria, e aí eu incluo classe média também, que sempre vive na situação difícil. Falo de pessoas discriminadas, pessoas que são muitas vezes colocadas à margem, como, por exemplo, as mulheres que sofrem violência, como crianças que não têm família, muitas vezes estão em abrigos, muitas vezes em orfanatos ou em casas para que consigam alguma coisa. Falo, por exemplo, de idosos que tantas vezes esquecidos. Falo de pessoas que têm outras dificuldades e ex-detentos que estão tentando acertar a vida. Enfim, falo de um grupo imenso de pessoas que socialmente são mais fracas. Não têm o que esse grupo superior tem. E aí estão lutando pela vida. O que se observa? Esses que são poderosos, esses que são fortes, porque têm essas coisas que acabei de dizer, estes dominam sobre essa grande maioria. Esses impõem sua vontade sobre a grande maioria. Ninguém consegue impedi-los. E eles usam estes mesmos como uma espécie de escada para conseguir mais ainda além do que tem. Parece que a ganância humana nunca termina. Quando uma pessoa é muito poderosa, muito rica, muito famosa, parece que ela quer cada vez mais, ela não aceita repartir nada. Cada vez mais ela quer ter muita coisa. E o que eu observo agora na parte de baixo, naqueles que são mais fracos socialmente, é que muitos deles se julgam inferiores mesmos. Deus quis assim mesmo, que a gente fosse pobre mesmo, que nós fôssemos inferiores, que esses outros grandes mandassem em nós. É assim mesmo, a vida é desse jeito, dizem muitos deles. Aceitam a situação como se fosse algo da vontade de Deus, como se Deus quisesse que o sofrimento constante pela sobrevivência fizesse parte da vida do ser humano a vida inteira dele. A vida inteira. E muitas vezes esse grupo é incapaz de se associar, de ajuda mútua, de um ajudar o outro. Olha, vamos juntos nos juntar aqui para sair dessa situação tão difícil que temos. Muitas vezes não lutam por uma educação eficiente, uma educação digna, uma educação que vale a pena para seus filhos, para eles próprios. Muitas vezes não lutam por saúde, mas saúde pública. Não a minha saúde, saúde pública para todo mundo, bons hospitais, bons atendimentos. Não lutam por uma previdência social que seja digna para todos, especialmente os mais pobres. Não lutam para que o salário mínimo aumente além da inflação, para que realmente haja ganhos. Não, deixa a coisa acontecer, é assim mesmo, Deus quer que seja assim, e assim vai. Por isso, este grupo dos mais fracos, socialmente falando, esse grupo muitas vezes olha para si próprio e não se dá valor.
Será que é esta a visão de Deus sobre as pessoas? Será que é essa a intenção de Deus para as pessoas? Será que o que Deus tem planejado para as pessoas é que uns poucos tenham de tudo e a grande maioria não tenha praticamente nada? É isso? Deus, quando fez as coisas, determinou, vai ser assim, eu quero que seja assim. É meu desejo que muitos sofram e outros não passem por sofrimento algum. É assim. Há um texto na Palavra de Deus, e sobre a qual eu quero meditar hoje, em que Deus mostra exatamente o contrário. Em que Deus mostra que Ele dignifica este grupo mais fraco. Em que Deus mostra que Ele está atento para estas pessoas. E esse texto que eu vou ler está em consonância com aquilo que Paulo diz, preste atenção, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ou seja, Deus escolheu aqueles que na sociedade, socialmente falando, tá? Nada são para fazer a grande missão do seu reino. O texto que eu quero ler com vocês se encontra no profeta Joel, no capítulo de número 2, versículos 28 e 29, e fala sobre o derramamento do Espírito de Deus. Diz assim o texto do profeta: E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos, escravos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Observe algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, derramarei do meu Espírito. Aquele que vem é o Espírito de Deus. Hoje, como cristãos, nós sabemos que é o Espírito Santo. No Antigo Testamento era o Espírito de Yahvé. Derramarei do meu Espírito. Quem vem é Deus. É Deus que vem a nós, no seu Espírito. É seu Espírito que vem para cá. Portanto, quando Deus fala desse derramamento, não é uma coisa à toa. Não é um negócio sem importância. Não. É a vinda de Deus. É a vinda do Espírito de Deus. É aquilo que os homens podem considerar o mais importante. Deus está vindo a nós. Deus está chegando a nós. É o Espírito de Deus vindo. Deus diz, derramarei. Deus reparte seu Espírito conosco. Deus envia seu Espírito conosco. É uma obra extraordinária da parte de Deus. É uma obra amorosa da parte de Deus. É uma obra em que Deus nos dignifica. Seu Espírito vem a nós, seres humanos. Derramarei do meu Espírito. Veja, já começa aí a valorização de Deus. Agora, quem é que ele valoriza? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em outra tradução, sobre todos os povos. Deus derrama seu Espírito para todas as pessoas. Deus derrama seu Espírito para o mundo inteiro. Veja, Joel está escrevendo no contexto de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, não no Novo, mas no Antigo sim. E Joel não falou assim, derramarei do meu Espírito sobre o povo de Israel. Não! Ele falou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre toda a humanidade. Deus, quando envia seu Espírito para fazer sua obra, para concretizar aquilo que ele deseja realizar no mundo, Deus derrama para toda a humanidade. Deus não dá para um povo, Deus dá para todos os povos. Deus envia a todos. Deus não faz acepção de nacionalidades. Deus não ama mais brasileiros do que outras nações. Deus não ama mais israelenses do que palestinos. Deus não ama mais americanos do que chineses.
Deus não ama mais ocidentais do que iranianos ou orientais. Não! Deus derrama seu Espírito sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. A gente não quer compreender isso. A gente ainda acha que há nações inimigas do cristianismo, que há nações que são contrárias. Deus ama e derrama seu Espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa que ele fez em Joel e que ele cumpriu em Atos 2 e está cumprindo até hoje. Ele está derramando o seu Espírito sobre toda a humanidade. Deus não olha mais nacionalidades. Todos são amados por Deus. Uma criança palestina sofrendo num campo de refugiado não é menos importante para Deus do que uma criança norte-americana bem nutrida ou brasileira bem nutrida, com uma boa família. Não. Deus derrama seu Espírito sobre toda a carne porque Ele ama toda a humanidade, porque Ele tem cuidado por toda a humanidade, porque Ele tem cuidado por cada ser humano. Deus derrama seu Espírito. Agora, sobre quem? Sim, ele derrama sobre toda a carne, mas quem são as pessoas que recebem? Porque há pessoas aqui que recebem. Quem são essas pessoas a quem Deus derrama seu Espírito? Elas podem ser de qualquer nacionalidade, isso não importa, mas que tipo de pessoa é? Veja comigo no texto. Diz assim, derramarei do meu Espírito. E aí o que acontecerá? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Ele começa a falar de filhos e filhas. Na sociedade de Israel, na qual Joel, o profeta, está falando, filhos e filhas são pessoas dependentes na casa. São pessoas submissas dentro de uma casa. Naquela época, o patriarca mandava em tudo. O patriarca tinha poder total. Filhos e filhas só obedeciam. Filhos e filhas eram pessoas sem autoridade dentro da casa. Mas quando o Espírito de Deus vem, os filhos e as filhas, pessoas sem autoridade, pessoas sem poder, mesmo dentro da própria casa, estes é que profetizarão. Não é o patriarca, são filhos e filhas, são as pessoas subordinadas, as pessoas mais fracas dentro da casa. Estou falando daquele contexto, você está me entendendo o que significa para hoje. Quem mais? Os velhos terão sonhos. Naquela época, a palavra do velho, do idoso, era respeitada. Muito mais do que hoje. Mesmo assim, naquela época, o velho, o idoso, ele não tinha as condições para a luta, para o trabalho, para a liderança de alguma coisa. Então, os velhos geralmente eram como que encostados em um lugar, porque não faziam mais parte da cadeia produtiva ali. Eles eram encostados, eles ficavam no seu canto. Mas, aqui, quando o Espírito é derramado, ele é derramado sobre os velhos, sobre os idosos, sobre aqueles que parecem, esses aí já não conseguem mais nada. Esses aí estão zero à esquerda. É sobre eles, aqueles que não podem mais, aqueles que não podem mais ser donos do poder, aqueles que não podem mais operar, aqueles que não podem mais conseguir fazer alguma coisa. É sobre estes que vem o Espírito de Deus. Sobre estes que é derramado. Mas tem mais. Diz o texto aqui, os jovens terão visões. Voltando à sociedade de Joel. Os jovens não tinham liderança. Os líderes, sim, que eram pessoas, geralmente homens de meia idade, já com família, tudo formado. Estes é que tinham a liderança. Jovens não. Os jovens eram inexperientes. Não podiam assumir liderança de nada. Mas aí a gente vê aqui que os jovens é que vão receber desse Espírito para ter visões. E aí vem o verso 29, que é fantástico, que diz assim, até sobre os escravos e as servas derramarei do meu Espírito,
Escravo, gente, eram pessoas que não tinham poder nenhum. Escravo vivia para servir os senhores. Escravo só tinha direito à comida porque precisava comer para trabalhar, para ter força para trabalhar. Mas não tinha mais nada. Até sobre os escravos derramarei do meu espírito. Sobre as servas, aquelas pessoas que trabalhavam nas casas, para suas senhoras, para seus patrões. Sobre escravos, Deus vai derramar o Espírito. Deus está invertendo tudo quando derrama esse Espírito. Era para se esperar que Deus derramasse seu Espírito sobre os poderosos, sobre os grandes patriarcas daquela época, sobre os homens fortes, generais, comandantes, sobre os reis, sobre os políticos fortes. Era para esperar que fosse essa gente. Sobre aqueles grandes fazendeiros que tinham grandes riquezas, homens prósperos, ricos. Era para esperar que Deus derramasse sobre esses. Mas Deus inverte tudo. Deus diz: derramarei sobre jovens, velhos, filhos, filhas e escravos e escravas. Que Deus é esse que escolhe os que nada são para poder derramar o seu Espírito? Você está vendo como Deus é? Deus é igual a esse mundo que a gente construiu? Deus é igual à sociedade que nós construímos, dos diferentes, dos poderosos e dos fracos? Deus é assim? Deus segue a nossa linha? Ou Deus é totalmente diferente da gente? O que é que você acha, olhando esse texto? Agora, o que é que eles vão fazer? Porque derramará o Espírito sobre estas pessoas, esse tipo de pessoa. Mas o que é que eles vão fazer? O que é que eles vão realizar? Aí ele fala que essas pessoas farão aquilo que é a obra de Deus. Os filhos e filhas profetizarão. Profetizar aqui, gente, não é falar uma palavra ou outra sobre alguém. Vai acontecer isso com você. Não. Aqui não. Profetizar aqui é trazer a palavra de Deus a tal ponto de mudar a sociedade. Era isso que os profetas faziam. Os profetas não traziam informação de uma pessoa: vai acontecer isso com você. Não. Os profetas traziam uma palavra para a sociedade. O que é que Deus queria para a sociedade? É isso que os jovens vão fazer. Eles vão mudar, eles vão trazer uma nova visão para a sociedade. Os velhos terão sonhos. Os sonhos aqui são sonhos de mudança, são sonhos de fazer algo novo. Os jovens terão visões, ou seja, viverão um mundo novo, um mundo diferente, com novos valores, não estes valores que fazem com que uns sejam sempre servos dos outros. Não, novos valores em que as pessoas tenham dignidade para viver, em que as pessoas se olhem como gente de valor, em que as pessoas se prezem, que ninguém se veja como inferior a ninguém, em que as pessoas tenham as condições mínimas para viver bem, É isso, é a construção de uma nova sociedade, baseada em outros valores que não são dinheiro, sucesso e poder, mas são em solidariedade, em ajuda mútua, em amor, em estar ao lado do outro, em auxiliar o outro, em ser auxiliado, em construir coisa boa para todo mundo, em viver numa sociedade mais igualitária. É isso. Essa é a proposta que o Espírito de Deus vem trazer e vem criar aqui nesse trabalho, nessa obra, que é a obra que Deus faz. Agora, é interessante que isso aqui é feito pelos fracos, não pelos poderosos. São estas pessoas que realizarão esta obra de Deus. Elas realizarão. Os poderosos não. Estas pessoas. E aqui eu quero dizer algumas coisas para você e vou terminando aqui. Toda a obra de Deus no mundo, em toda a história, ela é feita por pessoas fracas, socialmente falando. Ela é feita por pessoas fracas. Ela é feita por pessoas simples. Ela é feita por pessoas pobres. Ela é feita por pessoas que estão na sua simplicidade, na sua pobreza, mas sabendo quem são,
tendo o Espírito de Deus, realizando a obra de Deus e fazendo transformação no mundo. Quem converte as pessoas a Jesus não são os grandes líderes, né? Evangélicos, católicos, não. Quem faz isso é o povo simples, que fala, que compartilha do Evangelho. Quem constrói solidariedade e ajuda para melhorar a vida das pessoas, para levar um alimento que é necessário, para ajudar alguém a conseguir uma situação em que ele possa viver melhor. Quem faz isso são sempre as pessoas mais simples, mais pobres e que estão juntas e que resolvem viver novos valores de amor, de solidariedade, de ajuda. São estas pessoas que vão fazer a diferença. São essas pessoas que vão fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus consiste nisso. O que é que isso significa? Se você é um dos fracos do mundo, se você não tem o poder, a riqueza, a fama, essas coisas que as pessoas tanto buscam, se você é um dos fracos do mundo, é você que o Espírito usa. É você que o Espírito Santo quer usar para realizar a obra de Deus. Se o Espírito lhe valoriza e capacita, se o Espírito está em você, então você pode fazer sim essa obra. Você pode sim dedicar sua energia, sua inteligência, seu tempo, seus atos, sua consciência para abençoar outras pessoas, para abençoar sua comunidade, para abençoar outras vidas. Envolva-se no mundo, envolva-se com os problemas que você tem à sua volta, envolva-se nisso, ajude, seja abençoador. Não fique naquela ideia, eu sou um crente, eu sou um evangélico, eu sou lá, sei lá o quê, então eu sou separado do resto. Eu não quero nem saber o que acontece aí fora, eu quero viver na minha igreja separadão. Não. Envolva-se com os males do mundo, com as coisas ruins que estão acontecendo no mundo para modificar para melhor, para trazer luz, para ser farol, para ser ajuda para as pessoas. É através de você que o Espírito Santo fará coisas grandes. O Espírito Santo fará a obra de Deus no mundo através de você, através do que você pode fazer. Agora, não é você sozinho, é o espírito da solidariedade. Se junte com outros que têm a mesma visão, se junte com outros que estão compartilhando esse mesmo espírito, espírito de amor e de partilhamento. E juntos, sempre organize e faça alguma coisa que possa abençoar. Deus não vai fazer nada com os fortes deste mundo, mas vai fazer com os fracos, que profetizam em seu nome e em nome do Espírito. Deus abençoe você, que você seja um desses fracos, que Deus vai usar para que a obra de Deus e a glória de Deus se manifeste ao mundo, trazendo alegria, paz, dignidade, vida melhor, vida plena para as pessoas que sofrem. Deus abençoe você.